Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Bitcoin e criptomoedas. E apesar de o título parecer muito sensacionalista, no vídeo de hoje você vai entender que não é exagero dizer que em breve podemos presenciar a maior crise financeira que a nossa geração já viu. Ah, meu Deus! E o primeiro motivo que nos leva a pensar assim é a desvalorização absurda das moedas tradicionais, principalmente depois da pandemia. Afinal, a maioria dos governos saiu imprimindo moeda de forma desenfreada, pois essa é a forma mais fácil de conseguir dinheiro sem aumentar impostos. Só que no Brasil, 33% dos reais em circulação foram criados apenas nos últimos 2 anos. E você sabe o que acontece com algo que passa a existir em abundância sem que a demanda das pessoas por aquilo tenha aumentado, não é? É isso mesmo, aquilo perde valor. E apesar de as pessoas não sentirem o dinheiro se desvalorizando, elas sentem a consequência disso, que é os alimentos valendo mais do que o dinheiro que elas têm em suas mãos. Em outras palavras, a população consegue comprar cada vez menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro. Vamos ficar pobres! Pobres! Pô, Ferreira, eu sei que isso é preocupante e tal, mas isso sempre aconteceu com as moedas do Brasil. Todo mundo sabe que, para proteger o patrimônio, devemos comprar dólares ou investir nos Estados Unidos, porque a moeda deles sempre foi forte. Eles não vão entrar nessa crise que você tá se alarmando, não. Então, Rufus, e se eu te disser que o dólar, que é a principal reserva de valor mundial, também está valendo cada vez menos e que isso pode culminar nessa baita crise que eu estou falando? Estimativas mostram que 80% de todos os dólares que existem foram criados entre 2020 e 2022. Na moral, gente, olha só esse gráfico, que bizarro! 80%! Meu Deus! Isso é assustador, porque a moeda americana é usada como reserva pela maioria dos países do mundo, justamente pela confiança de que a economia americana é sólida e que o dólar é estável. Só que o que nós estamos vendo é uma moeda cada vez mais fragilizada num país com um dos maiores índices de inflação já registrados na história e uma dívida pública que superou a marca de 30 trilhões pela primeira vez. E uma vez que a principal moeda do mundo sofre constantes abalos e perde muito valor, a economia global fica completamente desestruturada, porque a maioria dos países do mundo tem suas reservas atreladas a uma moeda que, cara, tá praticamente se dissolvendo. É claro que o futuro não repete exatamente o passado, mas se olharmos para o histórico de duração das principais moedas do mundo, percebemos que o tempo médio de reinado de cada uma delas gira em torno de 110 anos. Se essa projeção estiver correta, o dólar está com seus dias contados e, para muitos, esse substituto aí da moeda americana pode ser a moeda chinesa Yuan. Afinal, a China vem aumentando sua participação na economia mundial à medida em que os Estados Unidos vão deixando de ter relevância. Só que, com a China se tratando de um estado extremamente controlador e autoritário, eu acho improvável que o mundo confie que eles não saiam imprimindo dinheiro e usando a moeda como uma ferramenta de controle de massa. Novamente, nós não podemos afirmar com precisão quando o dólar vai ruir, até porque os Estados Unidos conseguiram dar a volta por cima de crises muito sérias, como a de 29, a de 2000 e a de 2008. Mas, como nenhuma moeda dura para sempre, e o dólar também não vai durar, é sensato fazer pequenos movimentos nos seus investimentos no sentido de se proteger à iminente troca de moeda que vamos ter. Como? É isso que você vai ver depois da vinheta. Só que antes de continuarmos, se inscreva no canal e dê aquele peteleco no sininho, porque toda segunda, quarta e sexta trazemos dicas excelentes para você economizar, investir e ganhar mais dinheiro. Agora sim, vamos lá! McDonald's, Tesla, Starbucks, Mastercard, Visa, iFood, PayPal, Burger King e 99 são algumas das empresas que aceitam ou estão se preparando para ter bitcoins e outras criptomoedas como forma de pagamento. E o motivo? Cada vez mais pessoas estão comprando criptomoedas, afinal elas estão se provando ótimos investimentos e uma forma segura de transferir dinheiro sem intermediários, como bancos ou governos. Uau!
Isso, claro, impulsiona o preço do Bitcoin lá para cima, porque quanto mais pessoas querem BTC, mais caro ele fica. Só que pasmem, mesmo com uma valorização de cerca de 6.000% nos últimos 5 meses, menos de 3% da população mundial tem a criptomoeda. É questão de tempo para essa porcentagem aumentar para 10, 20, 30%. E quanto será que ele vai estar até lá? São por essas e outras que todos os meses eu compro criptomoedas através da Bitpreço. Ela é o maior marketplace de criptomoedas da América Latina e funciona como um trivago que reúne várias corretoras num só lugar, encontrando sempre o melhor preço para comprar e vender bitcoins, ethereums e vários outros criptoativos. Além disso, o aplicativo é muito fácil de mexer, eles têm as melhores taxas do mercado para Bitcoin e ainda te dão recompensas por indicar amigos. Por isso, não perca tempo, clique no primeiro link da descrição e abra sua conta antes que o Bitcoin exploda e você não participe da alta. Bom, turma, para quem não sabe, em 1944, a Europa, que estava destruída pela guerra, pediu socorro econômico aos Estados Unidos, que ajudou a criar o FMI, o Fundo Monetário Internacional, num resort chamado Bretton Woods. Você se lembra, né, desse tal de Bretton Woods lá das suas aulas de história? Então, é ele mesmo. Nesse dia, um dos maiores e mais importantes acordos da história foi firmado porque a libra esterlina, que era a moeda top do mundo até então, foi substituída pelo dólar sob a condição, claro, de que o dólar fosse lastreado em ouro. Esse acordo permaneceu intacto até 1971, quando o então presidente americano Richard Nixon acabou com o lastro em ouro para que os Estados Unidos pudessem imprimir mais dinheiro. Caralho, cuzão! Obviamente, isso daí abalou a credibilidade do dólar, e então, 3 anos depois, lá em 74, os Estados Unidos fecharam um acordo com a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O objetivo era fazer com que toda negociação feita com petróleo no mundo fosse em dólar. Isso daí garantiu uma estabilidade muito grande à moeda americana de novo, porque praticamente tudo no mundo deriva do petróleo. O miserável é um gênio! É basicamente como se o dólar ganhasse o lastro em petróleo? Na prática, sim, só que o que a gente viu desde então é que, com o passar dos anos, o dólar foi deixando de ser um meio de troca e uma reserva de valor mundial e passou a ser uma ferramenta de guerra. Isso ficou muito claro com o conflito entre Rússia e Ucrânia, depois que os Estados Unidos congelaram as reservas russas em dólar e praticamente bloquearam o país de qualquer negociação internacional. Só para deixar claro, isso daqui não é uma defesa das ações do Putin, tá? Só que ficou claro que o dólar passou a ser usado como uma ferramenta de controle do mundo e que, se mantida essa posição, os Estados Unidos podem determinar a destruição econômica de uma nação inteira se não estiver alinhada com seus interesses. E o pior é que isso não acontece apenas nos Estados Unidos, mas se reflete como uma tendência no mundo inteiro. No Canadá, por exemplo, o governo congelou temporariamente as contas bancárias dos opositores. Na Argentina, a população é forçada a utilizar o peso cada vez mais desvalorizado através de limitações de acesso a outras moedas. Na China, se você quebra uma lei ou faz algo que o governo não aprova, o seu score cai e você recebe sanções como comprar menos coisas no mercado. Ou seja, turma, nós estamos migrando para um mundo onde o dinheiro deixou de cumprir um papel de moeda de troca e passou a servir como uma ferramenta de poder de governos e de controle social. Me diga aqui embaixo se isso tudo faz sentido para você, mas essa manipulação dos governos, para mim, só propicia um cenário em que o dinheiro controlado por eles deixa de ser usado gradativamente, até colapsar. Afinal, uma alternativa está ganhando cada vez mais força como reserva de valor e como meio de troca. É óbvio que aqui eu estou falando do Bitcoin e de outras criptomoedas. Para só para pensar. Por que as pessoas vão permanecer usando uma moeda que perde cada vez mais valor e que as mantém reféns de políticos, sendo que as criptos tendem a se valorizar e oferecem a possibilidade de transacionar valores para qualquer lugar do mundo sem a interferência de intermediários? Para mim, essa transição é muito clara, e por mais que eu ache que as moedas estatais nunca vão deixar de existir, o Bitcoin deve ocupar o posto de reserva de valor mundial e principal meio de troca também. Basta ver a crescente adoção das criptomoedas por cidades,
países, empresas. Cada dia aparece a notícia de que o Bitcoin ou outra criptomoeda foi utilizada como uma forma de pagamento, investimento, proteção, doação, como aconteceu na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Até a criação de um novo mundo repleto de novas possibilidades, as criptos são capazes de proporcionar, como é o caso do metaverso. Ao meu ver, a tendência é de um conflito cada vez maior entre um governo que quer forçar a população a permanecer no sistema econômico fadado a falir e uma nova forma de economia digital que proporciona liberdade ao usuário e que não pode ser barrada pela primeira opção. Enquanto nós não chegarmos ao clímax da crise que pode corromper o sistema econômico como o conhecemos, comprar um pouquinho de bitcoins e outras criptomoedas pode ser uma forma inteligente de se preparar. Afinal, na pior das hipóteses, se esse evento catastrófico nunca chegar, ao menos nós vamos ter ganhado uma bela quantia com a valorização desses ativos no longo prazo. Para se ter ideia, quem comprou R$1.000 em Bitcoin 5 anos atrás tem 60 mil e quem comprou R$1.000 em Ethereum tem 120 mil. Quando você olha para isso e descobre que nem 3% da população mundial usa criptos, cara, é impossível negar que há uma janela de oportunidade interessantíssima, não é? É verdade. Diga aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso e aproveita, pega o link do vídeo e manda para a primeira pessoa que passou pela sua cabeça. Manda o link para ela no WhatsApp ou até mesmo no Facebook, compartilha, porque assim você vai ajudar todo mundo, inclusive a gente. Meu nome é Felipe Ferreira e te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.